No vídeo de hoje vamos falar sobre a história da Bíblia, a sua formação, um assunto muito importante, para nós cristãos. A Bíblia é um conjunto de textos sagrados para o judaísmo e o cristianismo. Qual a diferença? O judaísmo, ele tem o Antigo Testamento, igual nós cristãos também temos o Antigo Testamento. Então, judaísmo e cristianismo, nós temos em comum o Antigo Testamento. Aí o Novo Testamento, aí nós cristãos temos o Novo Testamento e o judaísmo não. Por quê? Porque nós cremos em Cristo. Então o Novo Testamento, como a revelação de Jesus Cristo, então nós cristãos temos a nossa Bíblia, os judeus já não têm. Então essa é a grande diferença para a gente ter essa introdução sobre a Bíblia. Então o Antigo Testamento, primeiro temos o Torá, Pentateuco, que são 5 livros, os livros das leis, não são 5 livros que começa a Bíblia. Gênesis conta a criação do mundo, a história dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José, e a formação do povo de Israel. Êxodo relata a escravidão dos israelitas no Egito, a liderança de Moisés e a libertação do povo. Levítico contém leis e regulamentos para adoração e vida do povo de Israel. Números narra as jornadas dos israelitas pelo deserto, em direção à terra prometida. Deuteronômio, discurso de Moisés reiterando a lei para a nova geração de israelitas. Então, portanto, os 5 primeiros livros da Bíblia chamam de Pentateuco, ou livro das leis. Torá. Depois temos os livros históricos, livros como Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester, que contém a história de Israel desde a conquista de Canaã até o exílio babilônico e o retorno a Jerusalém. Depois temos os livros poéticos e sapienciais, livros como Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, que incluem poesia, sabedoria e cânticos. Depois temos os livros proféticos, livro dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e os profetas menores, Oséias e Malaquias, que contém mensagem de Deus ao povo de Israel. Agora vamos para os livros do Novo Testamento. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João narram a vida, ministério, morte e ressurreição de Cristo. É a revelação de Jesus Cristo. Depois temos o livro dos Atos dos Apóstolos. Ele foi escrito por Lucas, conta a história da igreja primitiva e a disseminação do cristianismo após a ascensão de Jesus. Depois temos as epístolas, que são as cartas, as paulinas, de São Paulo, cartas escritas por Paulo, como Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Olha só a importância de São Paulo no Novo Testamento, quantas cartas e epístolas que ele escreveu, e dando um sentido na prática após a ressurreição de Cristo. Depois temos os livros gerais, cartas escritas por outros líderes da igreja primitiva, como Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas. Depois temos o livro do Apocalipse, escrito por João. É um livro de revelações sobre o fim dos tempos e a vitória final de Deus sobre o mal. Formação da Bíblia. A canonização. O processo de canonização da Bíblia envolveu séculos e variações entre tradições. O Antigo Testamento
foi consolidado antes da era cristã. O Novo Testamento foi amplamente aceito pela Igreja no século IV. Traduções. A Bíblia foi traduzida por várias línguas ao longo dos séculos, como a Septuaginta, que é a tradução para o grego, a Vulgata, que é a tradução para o latim, e traduções modernas em línguas vernáculas. Imprensa. A invenção da imprensa por Johannes Gutenberg no século XV facilitou a ampla disseminação da Bíblia. A Bíblia continua sendo uma fonte fundamental de fé, moral e inspiração para bilhões de pessoas em todo o mundo, né? Uma história muito bonita sobre a palavra de Deus, a Bíblia. Convido você a se inscrever no nosso canal, né? Vida Nova Renovação. Postamos vídeos diariamente, muitas orações também diariamente para a nossa fé cristã, tá bom? Um grande abraço e vamos ficando por aqui.